Bom dia, meus amigos tão queridos. Estamos aqui para mais uma mensagem de fé, de esperança, mas acima de tudo, de sentimento. Eu não poderia deixar de fazer uma grande homenagem no dia de hoje para uma pessoa muito especial, muito presente na minha vida, muito importante na minha vida. E hoje, dia 20 de janeiro de 2021, e se a minha avó estivesse viva, ela estaria fazendo aniversário. Faz já 18 anos que ela foi para um outro plano. Mas para mim, é como se ela estivesse do meu lado. É como se ela estivesse ainda na casa do fundo, no quarto dela, com as coisas dela. Enfim, parece que as coisas ficaram paradas no tempo. Deus é maravilhoso porque ele nos conforta de uma forma que a gente não consegue entender. Para vocês entenderem, meus amigos, eu tive um contato muito grande. Minha avó, mãe da minha mãe, quando minha mãe começou a trabalhar, voltou a estudar, meu pai trabalhava, quem ficava comigo era minha avó. E ela me ensinou tudo que vocês possam imaginar, desde a minha fé, né, da minha religião, e cada um tem a sua religião, a gente nunca vai falar especificamente sobre uma religião, mas desde de todas as orações, da fé em Deus, de tudo, claro, meus pais sempre me ensinaram, me passaram as questões morais e tudo, mas a minha avó convivia comigo diariamente, porque eles precisavam trabalhar, era uma situação difícil, né? Então ela ficava comigo e ela era a minha grande companheira. Ela me ensinou tudo que vocês possam imaginar, que uma dona de casa deveria saber, porque para ela o mais importante era isso, né? Não passava pela cabeça das pessoas que o mundo ia mudar tanto e as mulheres iam ter outras funções. Então, desde cozinha, de tudo que vocês possam imaginar de coisa de cozinha, limpeza, tudo. As pessoas que me veem superficialmente, elas pensam assim, nossa, essa daí não sabe fritar um ovo. Não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Eu não faço todos os dias porque eu trabalho fora, mas se eu tiver que fazer, minha avó me ensinou tudo que vocês possam imaginar. Graças a Deus, a minha família é muito abençoada, meus pais, enfim. Mas ela é a presença, inclusive muitas vezes a minha mãe fala que eu lembro muito ela em um monte de coisa. Por quê? Porque eu aprendi com ela, desde eu fazer uma mala de viagem até as coisas mais importantes. As questões morais, a organização. Ela tinha só até a quarta série primária, mas ela organizava a casa inteira. Ela administrava a família, a casa, porque ela tinha uma visão maravilhosa de vida. Isso porque os meus bisavós também tinham, né? Aquelas pessoas do interior que a gente diz assim, ah, é do interior. Eles sabem muito mais do que a gente, mas muito, infinitamente mais. Nós somos muito ignorantes em relação a essas pessoas que têm um conhecimento de vida fantástico, maravilhoso. A essas pessoas que aprenderam no dia a dia, na luta, que vieram de baixo e que conseguiram tanta coisa. E aí, se bobear, os herdeiros jogam tudo pro teto, porque veio fácil, né? Veio muito fácil. Então, assim, quando eu perdi a minha avó, né? Quando eu me vi sem ela, eu fiquei meio que sem chão, meio que sem teto, né? Porque eu dormia com ela até os 29 anos de idade, porque ela tinha medo de dormir sozinha. Então, às vezes eu chegava muito cansada, porque eu sempre trabalhei muito. E ela queria contar as coisas, queria falar, e eu sempre dormia enquanto ela falava. Então, há tantas coisas que a gente tem remorso, tantas coisas que a gente gostaria de ter feito diferente, mas no fundo, a gente não poderia ter feito diferente, porque cada coisa teve que acontecer da forma que aconteceu. Foi tudo muito sofrido, foi tudo muito difícil, mas os desígnios de Deus a gente não questiona. Uma coisa impressionante é a força que Deus dá pra gente nos momentos mais difíceis. Quando você acha que você vai chegar ao ponto de não aguentar mais, é o momento dele te carrega no colo. E aí ele te engana, né? Você se engana achando que a pessoa está em algum lugar e sentindo a presença dela e pedindo para ela te ajudar onde quer que ela esteja. Mas enfim, a lembrança dessas pessoas, a lembrança da minha avó é muito presente na minha vida, muito. Para vocês terem uma ideia, todas as vezes que eu arrumo mesa para comemoração, para sei lá o que for, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz, né, e faço ainda,
eu sempre coloco 4 taças. E eu não sei porquê. Aí depois eu me dou conta, mas não são 4, são 3. Porque minha mãe, meu pai e eu. São pequenos detalhes, coisas que a gente fala e que a gente se percebe fazendo e falando exatamente como a minha avó fazia, como ela falava. E se eu hoje pudesse mudar algumas coisas, é claro que eu mudaria. Mas o problema é que a gente é muito egoísta, né? A gente sempre pensa assim, fulano não pode me deixar, o que vai ser de mim? Mas não é o que vai ser de mim. É a missão que a pessoa tem e o momento que ela tem que partir, porque ela não pode continuar sofrendo. E chegou um momento que a gente pediu a Deus para ela descansar, porque ela estava sofrendo muito. Mas a gente sempre questiona, o que vai ser de mim sem essa pessoa? Eu vou morrer. E aí vem uma força que a gente não sabe nem de onde, nem como, mas que é a fé da gente que fortalece e que faz a gente sobreviver. E, incrivelmente, no ano seguinte que ela faleceu, eu tive que ir para um outro emprego extremamente difícil, de muito sofrimento, de muita mudança na minha vida, e isso fez com que eu fosse obrigada a decidir: ou eu luto, ou eu fico no fundo do poço. Então, gente, o que eu queria passar para vocês no dia de hoje, né? Deem muito amor para os pais, para os avós, né? Enquanto eles estão presentes na vida de vocês. Não esperem a perda. A gente sempre acha que está fazendo melhor. Nem sempre a gente está fazendo melhor. Sabe por quê? A gente quer deles uma força, uma vitalidade, uma garra e uma eternidade que infelizmente eles não têm. E a gente briga com eles. Sabe por quê? Porque a gente ama tanto, tanto é que nem filho. Filho, você briga para ele se alimentar, para ele fazer as coisas certas, para ele não se envolver com bobagem. E quando a gente passa a ter uma pessoa de mais idade na vida da gente, a gente se sente responsável por aquela pessoa. Se ela tá comendo, se ela tá tomando remédio, se ela tá se cuidando, enfim. Porque ela é muito frágil, ela é muito importante. E eu fui muito, a gente exige muito das pessoas, né? Que tem que comer, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí a gente, com a idade, vai percebendo que a pessoa não deixava de fazer as coisas porque ela era teimosa, porque ela não queria fazer. Ela não fazia porque ela não aguentava fazer. Porque chegou no momento onde a gente tinha que compreender que os limites da pessoa mudaram, assim como os nossos limites mudam. Assim como hoje eu não faço as mesmas coisas que eu fazia há 20 anos atrás, mas isso só vem com a maturidade. E aí a gente se arrepende muito e pede perdão a Deus e perdão às pessoas queridas se o que a gente fez não foi exatamente o certo, mas a gente estava tentando acertar, sabe? Às vezes a gente ama tanto, tanto que a gente sufoca. A gente ama tanto que a gente toma as atitudes erradas. A gente ama tanto que a gente pressiona as pessoas a fazerem aquilo que a gente acha certo, que não é necessariamente o certo. E às vezes, isso acontece muito, a gente não dá o tempo e o carinho necessários para essa pessoa. Você não percebe o que está acontecendo com ela, você só percebe, por exemplo, que ela entrou numa depressão enorme, ou que ela está com uma doença muito grande, porque no momento onde você já não tem mais muita saída. Por quê? Porque você está trabalhando, e as suas prioridades, elas estão equivocadas. Não que a gente não tenha que trabalhar, mas a gente sempre pensa assim. Aliás, tem um filme que muita gente vai se chocar quando eu falar nele, mas é um filme muito importante, se vocês puderem assistir, com senso crítico, que chama-se O Advogado do Diabo. E nesse filme, e vocês, quem já assistiu vai entender o que eu estou falando, quem não assistiu vai entender depois se assistir. Porque o diabo nos tenta sempre com as nossas ambições, sempre, né? Cada um na sua forma, ou a vaidade, ou o dinheiro, ou o poder, né? Cada um tem um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, tem um ponto fraco. E aí, na história, o moço é um advogado de sucesso, nunca perdeu uma causa, e é ali que o diabo vai atacar, porque ele vai atacar na vaidade, né? Naquela coisa, né, que o ser humano tem, nós temos isso, infelizmente nós somos humanos. E aí, num determinado momento, ele deixa de dar atenção para a esposa dele. Ele vai batalhar por uma causa que ele tem que ganhar. Ele precisa ganhar, porque ele nunca perdeu nenhuma, né?
E ele precisava ganhar. E aí, o diabo diz a ele o seguinte: olha, você não quer largar essa causa e cuidar da sua esposa, porque ela não está bem, ela está doente, ela estava internada já num lugar, né, no sanatório, numa clínica, e aí ele falou assim, você larga e você cuida dela. E a resposta que ele deu foi a seguinte: sim, eu largo, e aí ela melhora, e eu vou culpá-la a vida inteira por ter largado e perdido essa causa. E ela se mata. Ela morre, né? Na primeira parte do filme. Vocês vão entender, porque depois tem toda uma mudança aí na história do filme. Mas, quando você vê ele não conseguindo fazer nada e ela se matando na frente dele, aí você percebe que às vezes nós fazemos as escolhas erradas. Por ambição, por não querer perder o poder que nós achamos que temos, status, enfim. E aí nós deixamos as pessoas de lado, nós deixamos de dar carinho, de dar atenção. E isso acaba acontecendo com todos nós. Acontece comigo, acontece com vocês. A gente sempre pensa assim, não, quando chegar a metade do ano, eu vou ter férias, eu vou ter mais tempo, eu vou dar atenção. Quando chegar o final do ano, ou quando chegar o feriado, ou quando chegar sei lá quando. E a gente sempre arruma alguma coisa para fazer e às vezes acaba deixando as pessoas que a gente ama sem aquele carinho, aquela atenção que deveriam. E quando a gente perde, quando a gente não tem mais o contato físico, a presença sempre vai existir. A alma está sempre num plano superior, mas o contato físico, o abraço, a gente não vai ter nunca mais. Mas a gente vai ter as lembranças. Essas lembranças e esse carinho que a gente não pode deixar de dar. Então, vocês que têm pessoas queridas, pessoas de idade, ou pessoas que não têm idade, porque hoje não é uma questão de idade, é uma questão de a vida é assim, um dia você está aqui, no outro você não está. Nós somos muito frágeis, muito. A vida tem mostrado para nós o quanto nós somos frágeis. Então, dê carinho, dê afeto, dê amor. E a minha mensagem de hoje é uma homenagem muito sincera para minha avó, que nasceu no dia de São Sebastião, chamava-se Sebastiana, né? E aí colocou o apelido Dona Norma, né? Todo mundo conhecia por Dona Norma. E eu aprendi muito com a senhora, avó, muito. Eu devo muito à senhora. E onde a senhora estiver, que a senhora possa me ouvir, me perdoar, por favor. Porque as coisas erradas que de repente eu fiz achando que estava acertando, que estava ajudando, que estava lutando pela sua vida. E as coisas não são assim. As coisas não são assim. Às vezes a gente é muito egoísta, a gente não quer perder o outro. E a gente quer forçar o outro a fazer um monte de coisas que o outro não tem condições, nem físicas, nem psicológicas de fazer. Ó, eu te amo. Muito, muito, muito. E quem me ajudou a superar essa fase tão difícil foram os meus alunos na época. Porque eles sabiam, e quando eu chegava na escola, porque nós íamos todos os dias para o hospital, quando ela estava internada, e de manhã eu dava aula, à noite eu dava aula, depois é que eu fui para esse outro cargo, que eu tive que me desdobrar. Minha mãe, mesma coisa, minha mãe e meu pai cuidaram da minha avó muito, muito. Mas quando a gente chegava em casa na escola à noite, os alunos faziam alguma coisa para distrair, para brincar com a gente, porque eles sabiam. Eu sou grata a vocês. Muito, muito grata, muito grata. Isso foi em 2002, né? Olha quanto tempo. Obrigada, meus amigos. Se vocês estiverem ouvindo essa mensagem, os meus alunos naquela época, eu sou muito grata a vocês, muito mesmo. Sou grata a Deus pela força que Ele me dá. Sou grata a tudo que a senhora fez para mim, vó. Sempre, sempre. Muito obrigada por tudo. Saudade. Saudade de pintar as unhas da senhora com aquele esmalte rosa rei, né? Saudade de assistir televisão todos os domingos, que a gente tinha um horário que eu vinha aqui para assistir televisão com a senhora, para não deixar a senhora sozinha. São pequenos detalhes, mas que dão tanta saudade. Eu estou dividindo essa experiência com vocês porque a vida não é só alegria e risada. A vida é emoção. E hoje é um momento para homenagear essa pessoa querida, amada, que está aqui, ó. E que eu me lembro
tempo em cada coisa que eu faço, em cada coisa que eu aprendi com ela, né? E que me dá um orgulho muito grande de ser sua neta. Te amo, vó. Te amo. Que Deus, que a senhora esteja aí, no céu, ao lado de todos os outros que partiram. Sua bênção.